Boa noite para todos. Hoje é dia 21, né, de julho de 2025, segunda-feira. Essa rosa aqui é da minha roseira, olha que coisa mais linda. Ela é toda veludada. Ontem a gente perdeu uma pessoa que lutava bravamente contra um câncer, né? Eu não era muito seguidora dela, não era muito fã, mas era uma pessoa pública, né? Uma pessoa muito destacada na mídia. E notava-se que era uma pessoa muito alto astral, uma pessoa que amava a vida, né? Uma pessoa muito feliz, né? Filha do Gilberto Gil, esse nosso grande cantor, que a gente tem, que é uma relíquia nossa brasileira, né? E ontem ela perdeu a luta contra... Eu acho que a gente não perde nada, né? Eu acho que a espiritualidade, eu acho que Deus, espiritualidade, o universo, que as pessoas podem pensar que, pô, ele sempre arranja, sempre existe uma desculpa, né, para levar o espírito de volta para a verdadeira casa nossa, né? Que a gente está aqui de passagem, né? Nós estamos aqui de passagem, nada que é terra. Tudo é emprestado, até o corpo nosso é emprestado, né? Fica lá na sepultura, é corroído pelos vermes e o nosso espírito volta para a pátria espiritual. Eu acredito muito nisso. Eu sou espiritualista. A gente está aqui para... Eu acho que a Terra, o planeta Terra, é uma escola. A gente está aqui para aprender alguma coisa, para evoluir em alguma coisa e voltar para a nossa essência espiritual. E só que ontem eu fiquei muito chateada com certos tipos de comentários que se viu muito nas postagens sobre a morte dela, da Preta Gil, né? Dessa moça. Num momento muito difícil, né? Da família, mas muita falta de respeito de pessoas que se dizem cristãs. Que se dizem cristãs porque acham que... Se dizem cristãs porque seguem religiões que acham que Jesus é prioridade dessa religião. Eu, como espiritualista, eu sou uma cristã. Na verdade, eu não sou cristã. Eu tento ser cristã. Eu acho assim que todo ser humano que está aqui na Terra, ele tenta ser cristão. Ele tenta seguir os ensinamentos de Cristo. Mas ninguém é cristão. Nós tentamos ser cristãos. Me desculpe, mas ninguém, nenhum ser humano é cristão. Nós tentamos ser, né? E Jesus não é prioridade de religião nenhuma. Jesus é prioridade da humanidade, né? Ele, quando chegou à Terra, ele não tinha religião nenhuma. Tanto que ele foi para a cruz pelos religiosos e os políticos da época. E não é atrelado a religião nenhuma. Mas tem sempre aquelas religiões que pegam ele como prioridade, usam ele para manipular, né, o outro ser humano, a massa, e usar dele para qualquer tipo de coisa baixa, qualquer tipo de coisa imatura espiritualmente. O que eu vi muito ontem nos comentários de pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem que são salvas, que estão salvas, que quando Jesus chegar aqui, ele vai ser buscado. Além disso, vocês são oferecidos, né? Os que se dizem evangélicos. Evangélico é qualquer um que segue o ensinamento de Jesus, não é uma religião. Até o pai de santo que vocês julgam, que vocês acham que é uma pessoa
é intitulada uma pessoa baixa espiritualmente, vocês julgam. Se ele faz o bem, ele é evangélico. Evangélico, ser evangélico, seguir o evangelho é qualquer pessoa que faz o bem e que tenta seguir o ensinamento de Cristo. Não tem nada a ver, não é atrelada a nenhuma religião. Sabe? O que eu estudo de religião, o que eu, desde criança, eu cresci com essa curiosidade religiosa, que graças a Deus hoje eu não tenho religião nenhuma, eu tenho espiritualidade. E ontem eu vi cada asneira nos comentários sobre essa moça que acabou de desencarnar. De pessoas que se dizem cristãs. Julgando a moça simplesmente porque a religião dela é diferente da sua. Julgando simplesmente porque vocês acham que a pessoa tem que seguir a religião de vocês. Porque vocês acham que que vocês são salvos, simplesmente porque vocês seguem essas religiões. É cada asneira que eu vi que me dava nojo de pessoas que se dizem cristãs. Ninguém é cristão, nós não somos cristãos, nós tentamos ser cristãos. Coloque isso na cabeça de vocês, vocês não são cristãos, vocês tentam. Não acha que vai ser salvo, não. Deixem de ser oferecidos. Deixem de ser oferecidos. Porque do jeito que tá, o dia que Jesus voltar, ele vai buscar só os animais, porque são os únicos puros daqui da face da terra, são os animais. Quem diz que nós humanos somos puros? Acho que a partir do momento que a gente nasce, o ser humano nasce, ele já é um pecador. Se Jesus realmente voltar, eu acho que os únicos que vão ser levados com ele são os animais, porque são os únicos que têm a alma pura. Parem de se achar os melhores. Eu vi cada asneira ontem, cada falta de respeito com a morte de uma pessoa, por causa desses fanáticos, desses loucos religiosos. Vocês são loucos. Vocês deviam estar internados. Sabe? Até Jesus deve estar de saco cheio de vocês. Que isso para mim é fanatismo, isso é obsessão. Mas por ele ser um espírito muito puro, essa obsessão não pega nele, porque ele deve estar de saco cheio de vocês usarem tanto o nome dele para ficar julgando as pessoas. Tanto o nome dele para falar asneira. Ele não pediu para ninguém, ele não pediu para ser enfiado, ele não pediu que o evangelho fosse enfiado goela abaixo. Ele pediu para seguir os ensinamentos dele, ele não pediu para se enfiar ele goela abaixo do outro, que vocês tentam enfiar. Ele goela abaixo de pessoas que não têm a mesma religião que vocês. Sabe? Religião é um câncer. Principalmente as religiões que se acham melhores que as outras, porque acham que Jesus é prioridade. Sabe, essas religiões são câncer na face da terra. Só sabem julgar, só sabem usar Jesus para julgar, só sabem usar Jesus para preconceito. Pessoas já morreram em nome de Jesus, porque já mataram em nome de Jesus, né? Religiões cristãs praticaram o racismo em nome de Jesus. Se hoje existe a Umbanda, se hoje existe religião, igrejas que a gente vê aí, históricas que os negros construíram, é porque religiões ditas cristãs não aceitavam os negros dentro delas. E eles tiveram que de fazer a própria igreja deles para ter a religiosidade deles. E hoje as religiões de matriz africana que a gente tem aqui no país
porque eles não podiam seguir, porque as próprias religiões cristãs tinham racismo. E se hoje existem religiões como a Umbanda, que é a mistura da religião católica de santos católicos com matriz africana, é porque os negros não podiam entrar na igreja católica. Então, é assim, é cada asneira que a gente ouve, sabe? É cada falta de respeito, porque a pessoa não segue a religião que você segue. Quando é que você vai respeitar? Quando é que você vai ser cristão de verdade e vai respeitar que tem pessoas que não seguem a sua religião? Nem todo mundo é cristão. Tem pessoas que são budistas. Tem pessoas que são de religiões indianas. Você entendeu? Parem de jogar, de querer enfiar Jesus goela abaixo das outras pessoas. Jesus não vê que Jesus não obrigou ninguém a seguir ele. É vocês que usam Jesus para isso. Meu pai, desde criança, eu sempre notei que meu pai tinha antipatia desses ditos evangélicos, esses fanáticos religiosos. Batia no portão daqui de casa, ele até usava da grosseria. Eu não quero, pode ir embora, eu não quero escutar. Porque para depois escutar muita hipocrisia. O que Jesus falava muito, né? Dos hipócritas. Jesus falava muito dessa hipocrisia que hoje vocês colocam em comentários no Instagram, querendo atingir pessoas família ou pessoas que acabaram de falecer porque não seguem a religião de vocês. Sabe? É uma falta de respeito, sabe? É uma falta de... Vocês fazem o que menos Jesus ensinou, que é respeitar o próximo, é respeitar a vida do próximo. Vocês fazem o menos que Jesus ensinou, sabe? E a cada vez mais eu tô certa que seguir religião não presta. Não presta. Porque quem segue esses tipos de religiões ficam loucos, ficam fanáticos, ficam doentes, ficam com a cabeça idiota, ficam burros e menos segue o que Jesus pregou. E menos tentam ser cristãos, porque nós não somos cristãos, como eu falei. Nós tentamos ser cristãos, nós não somos cristãos. E eu tô vendo que menos vocês tentam ser cristãos, com tanto de comentário idiota, fanático e louco que eu vi ontem a respeito da morte dessa moça. Péssimo, péssimo. Sabe? E uma coisa que eu falo muito, Jesus deve estar de saco cheio desse fanatismo seus. Jesus deve estar de saco cheio de ser usado para se julgar o outro, para jogar pedra no outro. Jesus deve estar de saco cheio dessa obsessão suas por ele. Ele não pediu obsessão, ele não pediu fanatismo. Ele só pediu uma coisa: respeitar o outro. Coisa que vocês não fazem, sabe? Cada dia eu tomo mais nojo de quem se diz cristão, que segue Jesus. Cada dia eu tomo mais nojo como ser humano, de pessoas desse tipo. Meu pai já tinha nojo. Meu falecido pai, maravilhoso pai, que faleceu, que tinha uma cabeça maravilhosa. Batia aqui em casa e já falava: não quero atender, pode ir embora. Que ele já sabia a hipocrisia que sai da boca desse povo. Com ele eu aprendi isso e cada dia eu tô aprendendo mais. Vão tentando ser cristãos, vão tentando ser cristãos. Quem sabe um dia vocês conseguem, né?
Beijo.